Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Flávia. Eu vou falar sobre os fatores bióticos e abióticos, né? O que são os fatores bióticos, né? Tá bem representado aqui na imagem, né? Que são seres vivos, né? Representando aqui pelo tucano e pelas plantas, né? O árvores, né? E aqui mais adiante, o que são os fatores abióticos? São seres não vivos, né? Representando aqui pela cachoeira, né? Eles têm uma relação, eles mantêm uma relação um com o outro, né? Seguindo aqui adiante, vamos falar sobre os fatores bióticos, né? O que são os fatores bióticos, né? São elementos que interagem com os organismos vivos presentes em um ecossistema, sendo representado pelos animais e vegetais, né? E os ecossistemas são formados por quê? Pelos fatores abióticos e bióticos, né? E os elementos que representam bem aqui os fatores abióticos são a água, o ar, a temperatura, a luz, umidade, nutrientes e energia solar, né? E os fatores bióticos, as plantas, animais e micro-organismos, né? Seguindo mais aqui adiante, aí vem esse mapa mental aqui, falando sobre os ecossistemas, né? O que é um ecossistema, né? Um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si com o meio ambiente, né? São várias espécies vivendo em um mesmo ambiente, né? Que interagem entre si, né? E para que essas espécies vivam em um ambiente, o que é necessário? É necessário que esse sistema esteja estável, equilibrado e autossuficiente, né? Que tenha alimento suficiente, né, para aquela população, para aquela comunidade, né? E aqui, nós vamos entrar aqui. Quais são os componentes, né, desse ecossistemas, né? São os fatores bióticos, né, que é os seres vivos, e os abióticos, que são os seres, os elementos sem vida, né? Luz, água e solo, né? E aqui vem a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas. O ecossistema em pequena escala aqui, uma lagoa, né? Que você vai encontrar o sapo, peixe, plantas, né? Tudo interagindo no mesmo lugar, no pequeno lago, né? Por que os fatores bióticos são tão importantes, né? Porque esses fatores vão determinar o crescimento, estabilização ainda, o declínio de determinada população, né? Se, se os fatores bióticos não estiverem em equilíbrios com os abióticos, ou os abióticos não estiverem, né, com os bióticos, vai haver um desequilíbrio, né? Tanto pela falta de alimento, água. Se não tiver disponibilidade de nutrientes no solo, as plantas não vão se desenvolver, né? Fatores abióticos. O que são fatores abióticos? São os compostos físicos e químicos de um ambiente, influenciando os seres vivos presentes no ecossistema de modo que as plantas e animais têm que se adaptar para sobreviver e se desenvolver, né? E aí vem falando sobre aqui, sobre os fatores abióticos, pode ser físico, como radiação solar, temperatura, luz, umidade e ventos, né? Químico, como os nutrientes presentes nas águas e nos solos, ou geológico, como o solo, né? Então, se, por exemplo, né, se um produtor orgânico de milho, né, ele vai lá, tá acreditando, né, que o tempo vai ser bom, né, prepara o solo, e aí vem com plantio, mas não vem chuva. Interfere ou não? Sim, interfere. Por quê? Porque faltou um desses elementos abióticos aqui, né? Para que a planta crescesse e desenvolvesse, né? Porque se falta um complementa o outro, né? Porque a planta ela não vai se desenvolver se não tiver água, se não tiver nutrientes suficientes, né? Para que ela possa se alimentar, né? O, o sol, né? Para que ela faça fotossíntese, né? Que vai contribuir com o seu desenvolvimento e crescimento, tudo isso. Aqui, né, nessas imagens, estão bem representados os fatores abióticos, né, representado pelo sol, pelo solo, né, que são os fatores edáficos, né, a água e a temperatura, né.
Todos esses fatores aqui influenciam de forma direta e indireta na vida dos fatores bióticos, né? Seguindo mais aqui à frente, a gente vai chegar nas cadeias alimentares e os fatores bióticos, né? Aqui, começando pelos produtores, que são as plantas e algas, né? As plantas, né, elas necessitam de quê para o seu desenvolvimento? Elas necessitam de nutrientes, água e da luz solar, né? Que vai acontecer o processo de fotossíntese, né? E são considerados seres autotróficos, né? Porque produz o seu próprio alimento, né? Ela não depende de outros seres, né? Já os consumidores secundários, eles não produzem o seu próprio alimento. São seres heterotróficos. Eles necessitam de outros seres, né? Para que eles possam consumir, né? E aqui nós vamos falar do consumidor primário, né? Que são os que vão comer as plantas, que é o gafanhoto. E aí depois vem um consumidor secundário, que é o sapo, que come o gafanhoto. Consumidor terciário, que é a cobra, né? E aqui o consumidor final, que é o gavião, né? E depois aqui, todos esses aqui, depois que morrem, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a decomposição. E quem é que faz essa decomposição? Né? São os seres decompositores, que são os fungos e as bactérias. E aí, depois volta o ciclo tudo novamente, né? E aí, já pensou, se não existisse os decompositores, o nosso planeta Terra seria cheio de galhos e animais, né? Animais e vegetais distribuídos por toda a área, né? Seria, haveria um acúmulo, né, de matéria, né, de elementos no planeta, né? É por isso que eles são importantes, né? Eles fazem a reciclagem, né? Eles reciclam os vegetais e animais, né? E aí depois volta tudo para o ciclo novamente, né? E aí essa matéria morta, ela se transforma em quê? Ela se transforma em nutrientes, né? Para plantas e micro-organismos.